Se você acha que trabalhar na casa dos outros nunca vai te deixar mais rica do que eles, talvez esteja ignorando o erro mais caro da sua vida. Helena Duarte esfregava o chão de mármore de joelhos enquanto ouvia os patrões discutindo sobre investimentos internacionais na sala ao lado. Ela conhecia aquele som: taças tilintando, ar-condicionado constante, passos leves sobre tapetes persas. O tipo de ambiente que faz qualquer pessoa acreditar que dinheiro é algo inalcançável. Principalmente para quem usa uniforme simples e chega antes do sol nascer. Mas tinha algo estranho. Helena não olhava aquela casa com inveja. Observava como quem estuda um sistema. Ela trabalhava como diarista havia 17 anos. Passou por apartamentos compactos, mansões recém-construídas, coberturas com vista para o mar. Viu gente enriquecer rápido. Viu gente quebrar silenciosamente. Viu luxo financiado. Viu desespero escondido atrás de fachada polida. E enquanto limpava prateleiras cheias de produtos importados caríssimos, uma pergunta começou a martelar. Por que aquelas pessoas pagavam tanto por algo que ela conseguia fazer melhor na própria cozinha? Você já percebeu como às vezes a oportunidade está na sua mão, mas você está ocupado demais obedecendo ordens para enxergar? Helena percebia detalhes que ninguém notava. Sabia quais produtos realmente funcionavam e quais eram puro marketing. Sabia quais marcas deixavam cheiro agradável e quais manchavam madeira. Sabia como remover manchas impossíveis sem destruir tecido. Ela acumulava conhecimento invisível, silencioso, subestimado, até que um comentário mudou tudo. Numa manhã comum, enquanto organizava o armário de limpeza, a patroa reclamou que o produto importado de quase R$ 200 não tirava manchas de gordura do fogão. Helena, sem pensar muito, respondeu: "Eu faço um que resolve melhor." A patroa riu. Riu como quem escuta uma criança dizendo que pode competir com uma multinacional, mas pediu para ver. Helena voltou na semana seguinte com um frasco simples, rótulo escrito à mão. Não tinha embalagem sofisticada, não tinha marketing, só eficiência. Em 15 minutos, a mancha antiga desapareceu. Silêncio. E naquele silêncio havia algo maior que aprovação. Havia validação. A patroa pediu mais, indicou para amigas. O condomínio inteiro começou a perguntar: "É aquela diarista que faz um produto milagroso?" Milagroso não era. Era conhecimento acumulado. Era observação. Era atenção ao detalhe que ninguém valorizava. Só que aqui vem a parte que quase ninguém percebe. Helena continuou trabalhando como diarista, mesmo com as encomendas aumentando, mesmo com gente oferecendo sociedade, mesmo com pedidos vindo de outros bairros. Por quê? Medo? Estratégia? Ou algo muito mais calculado? Enquanto os patrões trocavam de carro financiado a cada 2 anos, Helena guardava cada centavo do que vendia. Não ostentava. Não mudava o padrão de vida. Não postava nada. Testava fórmulas à noite, ajustava proporções, calculava custo por litro como quem monta um plano de guerra. Você teria paciência para crescer invisível? Ou a primeira venda já te faria querer parecer bem-sucedido? O que ninguém imaginava era que aquela mulher silenciosa, que pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho, estava construindo algo que ultrapassaria o patrimônio de muitas casas que ela limpava. Mas ainda havia um problema. Um erro escondido que quase destruiu tudo antes mesmo de começar. E é aqui que a história fica desconfortável. Porque talvez você esteja cometendo exatamente o mesmo erro agora, sem perceber. Se você já viveu algo parecido, se já foi subestimado ou ignorado enquanto aprendia em silêncio, comente abaixo. Quero saber sua história. E se você quer entender como uma diarista acumulou mais patrimônio do que os próprios chefes, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Helena acordava às 4h40, não porque gostava, mas porque precisava de silêncio. O marido ainda dormia. A rua estava escura. E era nesse intervalo entre a madrugada e o primeiro ônibus que ela testava fórmulas, medidas anotadas num caderno velho, proporções ajustadas milimetricamente. Cada erro custava dinheiro. Cada acerto podia significar escala. Só que quase ninguém via essa parte. Durante o dia, ela continuava sendo a diarista da quarta-feira. Limpava vidros, organizava closets, escutava conversas sobre ações, fundos imobiliários e criptomoedas.
Às vezes, os patrões reclamavam de prejuízos que ultrapassavam o valor que ela ganhava em um ano inteiro. Ela ouvia, guardava, comparava e começou a perceber algo desconfortável. Muita gente com dinheiro não sabia exatamente como mantê-lo. Parcelamentos escondidos, cartões empresariais no limite, investimentos feitos por impulso, luxo financiado por expectativa futura. A aparência era sólida, a estrutura, nem sempre. Enquanto isso, Helena fazia o contrário. Nada de empréstimo, nada de antecipação, nada de crescer rápido demais. Ela vendia pequenos lotes dos produtos artesanais apenas sob encomenda. Recebia à vista, reinvertia quase tudo, separava uma parte fixa para reserva, outra para matéria-prima, outra para estudo. Sim, estudo. À noite, depois das faxinas, assistia vídeos sobre química básica, conservação, embalagem, precificação. Não entendia tudo de primeira. Pausava, voltava, anotava, tentava de novo, mas havia pressão. As amigas diziam que ela estava exagerando. O marido achava arriscado mexer com um negócio grande. Um dos patrões sugeriu que ela vendesse a fórmula por um valor fixo e evitasse dor de cabeça. Você venderia sua ideia por segurança imediata? Ela quase vendeu. O valor oferecido resolveria dívidas antigas da família. Compraria conforto, talvez um carro usado, talvez uma reforma na casa. Mas tinha algo que a incomodava profundamente. Se era tão irrelevante, por que estavam tentando comprar? Foi quando o volume de pedidos começou a crescer além do controle. Condomínios vizinhos começaram a encomendar. Síndicos pediam orçamento. Uma pequena loja de produtos naturais perguntou sobre revenda. E Helena ainda produzia tudo manualmente na própria cozinha. O cansaço ficou real. Trabalhava o dia inteiro limpando casas grandes e à noite produzia litros e mais litros de solução desengordurante, multiuso, limpador de madeira. Dormia pouco. Errava medidas quando estava exausta. Perdeu um lote inteiro por contaminação. Prejuízo direto. Você continuaria depois de perder dinheiro assim? Ou isso seria o sinal para desistir? O mais curioso é que, mesmo com o aumento das vendas, o patrimônio dela ainda parecia pequeno. Nada visualmente impressionante. Nada que chamasse atenção. Enquanto isso, alguns patrões começaram a enfrentar dificuldades silenciosas. Um deles colocou a casa à venda. Outro reduziu funcionários. Outro parou de investir em produtos importados e começou a comprar os dela, mais baratos e mais eficientes. Helena percebia a mudança antes deles admitirem. Só que havia um risco que ela ainda não tinha calculado. Produzir em casa tinha limite. Crescer exigia estrutura. Estrutura exigia decisão. E decisão exigia coragem de abandonar a segurança da faxina fixa. Era esse o ponto crítico. Continuar como diarista e crescer devagar? Ou largar tudo e apostar na própria marca? O detalhe é que a resposta parecia óbvia, mas estava errada. E o erro não tinha nada a ver com dinheiro. O ponto de ruptura não veio com um grande pedido, veio com uma recusa. Uma rede pequena de mercados de bairro entrou em contato. Queriam testar os produtos dela em 5 lojas. Se funcionasse, expandiriam para outras 20. Era o salto que qualquer pessoa esperaria. Volume alto, marca exposta, crescimento acelerado. Mas havia uma condição: produção padronizada, nota fiscal regular, laudos técnicos e prazo fixo de entrega. Helena fechou o e-mail e ficou olhando para a tela apagada do celular. Ela ainda produzia na própria cozinha. Você aceitaria mesmo assim e daria um jeito depois? Ou recusaria a maior oportunidade da sua vida por não estar pronto? O marido disse para aceitar. A gente resolve no caminho. Uma amiga falou que era loucura deixar passar. Um dos patrões, ao ouvir por alto a história, comentou com um sorriso discreto. Essas oportunidades não aparecem 2 vezes. Mas Helena não respondeu na hora. Ela fez contas. Aluguel de espaço, equipamentos, regularização, embalagem profissional, funcionário, custos fixos mensais. O risco deixou de ser abstrato. Ganhou números. E números não mentem. Se desse errado, ela perderia não apenas dinheiro, perderia estabilidade, perderia clientes fixos de faxina que pagavam contas previsíveis, perderia o chão.
Só que havia outro fator invisível pressionando. Alguns patrões começaram a perguntar com um tom diferente. Você ainda está trabalhando aqui mesmo com esse negocinho? A palavra negocinho vinha carregada. Não era curiosidade, era teste. Era medição de limite. E Helena percebeu algo desconfortável. Enquanto ela crescia em silêncio, algumas pessoas começaram a se sentir ameaçadas. Você já sentiu que, quando começa a evoluir, o ambiente muda de humor? O volume de pedidos online também aumentou. Ela criou um perfil simples nas redes sociais, sem ostentação, fotos diretas, antes e depois reais, depoimentos de clientes. Em poucas semanas, vídeos caseiros mostrando manchas sendo removidas começaram a circular. Os pedidos triplicaram, e o cansaço virou exaustão. Ela passou a cometer pequenos erros. Um lote com cheiro forte demais, outro com tampa mal vedada. Uma cliente reclamou publicamente. A reputação quase sofreu um abalo. Era o sinal claro de que improviso tinha limite. A proposta da rede de mercados tinha prazo de resposta, 2 dias. Na última noite antes da decisão, Helena sentou na cozinha com o caderno de anotações aberto. Revisou cada número, cada margem, cada risco. O que você faria no lugar dela? Apostaria tudo? Ficaria pequeno por segurança? Ela pegou o celular e começou a escrever a resposta. Mas antes de enviar, recebeu uma ligação inesperada. Era um dos patrões mais antigos. A voz dele estava diferente, tensa. E o que ele disse mudou completamente o rumo da decisão que ela estava prestes a tomar. A ligação não era sobre os produtos, era sobre dinheiro. O patrão, aquele mesmo que comentava sobre negocinho com meio sorriso, falou sem rodeios. Estava com problemas de fluxo de caixa. Investimentos que pareciam sólidos tinham travado. Um empreendimento imobiliário atrasou. Ele precisava reduzir custos imediatamente. E foi direto ao ponto. Helena, vou precisar suspender as faxinas por tempo indeterminado. Silêncio. A renda mais estável dela acabava de desaparecer. Mas não foi isso que mudou tudo. Antes de desligar, ele perguntou algo inesperado. Você ainda está produzindo aquele desengordurante? Porque eu vou precisar cortar fornecedores caros. Talvez você consiga me atender em volume maior. Helena ficou imóvel com o celular na mão. O homem que pagava caro por marcas importadas agora precisava economizar. O empresário que parecia intocável estava fazendo contas. E pela primeira vez, ele não falava como superior. Falava como alguém buscando solução. Foi aí que a ficha caiu. Durante anos, ela acreditou que sua segurança estava na faxina fixa, que o risco era empreender, que estabilidade vinha de servir estruturas maiores. Mas a estrutura que parecia sólida estava tremendo. E o que parecia pequeno, a produção artesanal, era o único ativo crescendo de verdade. Você percebe o que isso significa? O risco nunca esteve onde ela achava. Helena abriu o caderno de anotações novamente. Não para calcular se deveria aceitar a proposta da rede de mercados, mas para recalcular o tamanho real do que já tinha construído. Ela somou reservas acumuladas, margens por litro, crescimento médio mensal, base de clientes recorrentes, valor de recompra, e comparou com o salário anual das faxinas que acabavam de ser suspensas. O número final foi desconfortável. O negócio artesanal já superava a renda que ela considerava segura. E mais. Enquanto alguns patrões estavam vendendo carros e reduzindo o padrão de vida, Helena tinha caixa, sem financiamento, sem dívida, sem parcelas invisíveis. A grande virada não foi ela ficar milionária da noite para o dia. Foi perceber que já era mais estruturada financeiramente do que muitos dos lugares onde trabalhava. E então veio a decisão que ninguém esperava. Ela recusou a proposta da rede de mercados. Não por medo, mas por estratégia. Em vez de crescer rápido e frágil, ela decidiu estruturar a própria pequena fábrica primeiro. Formalizou o negócio, registrou marca, fez testes laboratoriais. Ajustou embalagem, criou canal direto de venda online, escalou sob controle. Enquanto isso, continuou atendendo clientes estratégicos, inclusive alguns ex-patrões. Meses depois, quando a rede de mercados voltou a procurar fornecedores locais, Helena já não era a diarista com produto caseiro, era a dona de uma marca consolidada.
E o detalhe mais irônico? Alguns dos antigos chefes estavam renegociando dívidas enquanto ela negociava a expansão. A história nunca foi sobre sorte. Foi sobre entender onde estava o verdadeiro risco. A primeira vez que Helena entrou na própria fábrica, pequena, organizada, com cheiro de produto recém-envasado, ela não sentiu euforia. Sentiu confirmação. Meses antes, estava ajoelhada limpando o rodapé de mansão. Agora, analisava relatório de produção. Conferia lote. Avaliava margem. O crescimento não veio como explosão. Veio como consequência de decisões repetidas, silenciosas e calculadas. A marca ganhou espaço regional, depois nacional. Parcerias estratégicas substituíram dependência de um único comprador. Ela nunca aceitou expansão que comprometesse caixa, nunca financiou crescimento com dívida impensada. Se não podia pagar à vista, não fazia. Lembra do erro escondido que quase destruiu tudo? Era acreditar que estabilidade vinha do emprego fixo. O emprego parecia seguro, mas dependia da saúde financeira de outras pessoas. Quando eles oscilaram, a renda dela quase evaporou junto. Já o negócio próprio, mesmo pequeno, estava baseado em controle direto, margem conhecida, cliente recorrente, custo calculado, crescimento consciente. Alguns anos depois, o patrimônio dela ultrapassou o valor estimado de várias casas onde já trabalhou. Não porque ganhou na loteria, não porque viralizou de forma aleatória, mas porque construiu ativo enquanto outros mantinham aparência. Teve um momento simbólico. Um antigo patrão pediu consultoria informal. Queria entender como ela organizava fluxo de caixa. Ele estava reestruturando dívidas empresariais. Helena sentou na mesma mesa onde antes servia café e explicou reserva de emergência, reinvestimento, crescimento orgânico. Não houve revanche. Houve lucidez. Você percebe a inversão? O conhecimento que ela adquiriu observando, testando e calculando valeu mais do que o status que via todos os dias. Ela nunca abandonou a mentalidade de diarista atenta. Continuou observando o detalhe, ajustando o processo, cortando desperdício, protegendo margem. Porque riqueza real não está no volume que entra, está no controle do que fica. Hoje, quando perguntam como ela teve coragem de empreender, ela responde algo simples. Não foi coragem, foi desconforto acumulado. Foi perceber que trabalhar duro não é o mesmo que construir patrimônio. E talvez a pergunta mais incômoda seja para você. Você está construindo algo seu? Ou apenas mantendo algo dos outros funcionando? Se essa história fez você repensar suas próprias decisões financeiras, comente abaixo o que você mudaria a partir de hoje. E se você quer mais histórias reais que mostram o que ninguém conta sobre dinheiro e crescimento, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative o sino para saber antes quando novos vídeos forem publicados. Quero saber sua opinião. Comente abaixo.